Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para as condições do tempo para o restante desta sexta-feira e vamos dar uma olhada como é que fica no final de semana. Para os alertas vigentes do IMET, ainda segue os alertas válidos até final da manhã, que são alertas de chuvas acumuladas, chuvas intensas aqui em praticamente aí toda a região centro, oeste e sudeste do Brasil, incluindo boa parte aí do sul do Brasil, metade norte de Santa Catarina e também Paraná. E muito importante, senta o dedo no like, já faz isso agora, deixe seu comentário aqui no vídeo e se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações. Vamos lá. Para os acumulados de chuva aí para o restante desta sexta-feira, ainda temos aí chuvas acumuladas aqui na região do litoral norte, pode ter aí uma quantidade batendo até cerca de 6 milímetros. Aqui no Vale dos Sinos hoje de manhã deu uma pequena pancada de chuva, mas foi muito pouca, não passou de 1 milímetro, mas ainda temos condições de ter ao longo do dia aí aproximadamente 5 milímetros, principalmente na parte da tarde. Porto Alegre é uma condição menor de chuva, a região da Costa Doce até Pelotas aí cerca de 2 a 3 milímetros, alguns pontos de instabilidade também no Planalto Médio e também na região noroeste do estado. A maior parte da concentração da chuva é de fato aí nessa faixa da região dos cânions, que vai desde o Rio Grande do Sul até Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis, que teve vários transtornos em função do vento, que segue soprando em função do sistema de alta pressão, que está empurrando umidade e também causando ressaca no mar. Então na ilha temos mais índices aí podendo chegar a mais de 10 a 15 milímetros na parte aí do continente, índices maiores, e a chuva ainda se estende na região central do estado, chegando um pouco mais fraco aí até no oeste. Paraná, temos aí chuvas esparsas, muito pouca condição de chuva aqui no norte, Curitiba também, o litoral do Paraná aí que tem uma condição um pouquinho maior de chuva. Para a capital São Paulo tem uma condição bem pequena de chuva, lembrando o seguinte, galera, essa chuva é tudo à tarde praticamente, tá? Praticamente toda ela é à tarde. No litoral paulista a chuva parte aí de Peruíbe, vai até sul do Rio de Janeiro. Na capital do Rio, muito pouca condição de chuva. Já na Serra Carioca os índices superam aí cerca de 5 milímetros. Sul de Minas também tem aí uma chuva concentrada que pode bater cerca de 15 milímetros. E o norte, noroeste de São Paulo. Rio Preto, temos aí índices que podem bater aí os seus 20 milímetros ao longo desta sexta-feira. A maior parte da concentração da chuva, pessoal, é na metade norte de Minas Gerais, se estendendo ao sul da Bahia. Veja que a metade sul da Bahia, Vitória da Conquista, Boqueira, muita chuva concentrada também em Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Governador Valadares aqui em Minas. Então temos uma concentração de chuva bastante expressiva aqui, se estendendo até Brasília. Toda a região do Triângulo Mineiro também recebe muita chuva. A faixa central aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a metade norte, noroeste aqui, bastante chuva. Três Lagoas, pouca chuva. Porto Velho também recebe uma boa chuva aí à tarde. E já o Amazonas aí, Pará, praticamente nada. Também o restante do Nordeste sem chuva. Metade norte da Bahia aqui praticamente sem chuva, hein? E o extremo oeste do Rio Grande do Sul também. São essas condições para sexta-feira. Para o sábado a gente observa que aqui no sul praticamente sem chuva, pequenas condições ainda em Pelotas, na Serra Gaúcha também garoa ao amanhecer, condições muito pequenas e diminui a quantidade de chuva aqui em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, ficando somente a cidade de Torres aqui, a praia litoral norte, que pode ter condição de chuva ainda no sábado. Sul de Santa Catarina também diminui a condição de chuva, mas ainda continua chovendo em Tubarão, Laguna, Jaguaruna, Criciúma. Capital Florianópolis ainda tem chuva, todo o litoral, e a parte de Joinville aí recebe bastante chuva aí, cerca de 30 milímetros aí aproximadamente para o sábado. Então fica o ponto de atenção, essa faixa aqui que vai de Barra Velha até o extremo litoral paranaense, aí Paranaguá, aí também índices batendo aí seus 30 a 40 milímetros projetados para o sábado. Curitiba tem pouca condição de chuva, toda a parte do interior aqui pode ter nebulosidade, mas é uma condição muito pequena de chuva, bem como toda a metade sul
do Mato Grosso do Sul e boa parte de São Paulo, também sem chuva para o sábado. Pequenas condições aqui de pancadas de chuva, mas permanece aí muito seco em várias regiões, principalmente Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Barretos. Aí a gente vê pequenas condições aí de chuva que permanece aí ao longo do sábado. Capital Paulista também pequenas condições de chuva, e ao litoral aí que recebe uma quantidade maior. Então Peruíbe, Itanhaém, Baixada Santista, São Sebastião, vai até lá Paraty, Angra, chegando novamente aí até a Serra Carioca, que tem uma condição aí de continuar chovendo entre 15 e até perto de 20 milímetros, se estendendo também aí para o Espírito Santo. A gente observa aí que temos aí condição de Vitória, cerca de 20 milímetros para o sábado. Então o quadro aí para o sábado mantém-se o quê? Uma grande quantidade de chuva para a metade norte de Minas, e a chuva avança um pouquinho chegando a Salvador, então chove em praticamente todo o estado da Bahia e se mantém alguns índices bem intensos perto aí na região de Porto Seguro, cerca de 50 milímetros. Ontem a gente já tinha olhado, todos os modelos estavam apontando. Então tanto o GFS quanto o europeu estão apontando aí bastante chuva nesta região para o sábado. Fica o ponto de atenção, e a maior quantidade é à tarde, tá pessoal? Fica o ponto de atenção toda essa faixa central, interior aí da Bahia, muita chuva chegando até boa parte aí do território baiano. Então continua chovendo também em Brasília, toda a faixa central de Goiás, Cuiabá também tem chuva. A chuva fica um pouco mais espalhada durante o sábado, aqui sobe um pouco mais aí na região do Pará, demais estados do norte. São condições bem espalhadas aqui, a gente vê toda a umidade entrando na zona de convergência aqui e se concentrando aqui já sob influência de alguns ciclones que estão rodando aqui muito distante da costa e que não influenciam diretamente na condição de chuva. Para o domingo a gente vê Rio Grande do Sul praticamente nada de chuva, Santa Catarina uma condição menor, né, muito menor aqui em função dos últimos dias, inclusive acima de Floripa aí, inclusive para Joinville, Curitiba também pouca quantidade aí. No litoral paranaense muito pouca chuva, demais regiões nada de chuva. São Paulo também praticamente todo o estado sem chuva. No litoral paulista até o litoral carioca a gente tem a condição que permanece aí de instabilidade no domingo, chegando até Vitória, que deve ter um pouco de chuva também. A condição de chuva aqui então na região de Minas diminui, e os volumes maiores agora eles avançam, né? Eles sobem e avançam aí acima aí de Porto Seguro. Essa linha de Porto Seguro, Brasília, aqui a gente vê que os índices estão bem intensos. Vitória da Conquista lá na Bahia, mais de 30 milímetros para o domingo. Também a gente vê em Salvador uma projeção aí de chuva um pouco mais concentrada, batendo aí cerca de 20 milímetros no domingo. Então, um ponto de atenção em algumas regiões aqui. Então o que fica nítido que no domingo temos muita chuva chegando em Porto Velho também, algumas regiões aqui no Amazonas. É uma chuva bem distribuída na faixa central, deixando o extremo norte do país sem chuva e também o nordeste do país sem chuva. E muitos estão se falando sobre uma formação do ciclone aqui na altura do sudeste, né, e também da Bahia. E sim, tem uma formação aqui do ciclone, porém a gente observa que na projeção para segunda-feira ele mantém já se afastando. E o que a gente observa aqui que a influência direta dele é interacionar essa umidade aqui, fazer com que ela suba, né? Justamente esse movimento que a gente observou da chuva, né? Do avanço da chuva aqui da metade norte de Minas em direção à Bahia, é tracionado justamente pela força desse ciclone aqui. A gente observa aqui a direção e a impulsão dos ventos nessa situação aqui. E os ventos devem permanecer em muitas regiões, principalmente na parte costeira, tá galera? Desde o Rio Grande do Sul até Porto Seguro, deve continuar aí rajadas de vento, a situação mais intensa aí em vários momentos. Também no sábado a gente tem um vento um pouco mais intenso, tudo nessa média de 40 a 50 km por hora. A gente teve um extremo lá em Floripa que bateu 75, principalmente no sul bate muito vento aqui. Então a gente observa aí que no sábado a costa de Santa Catarina até o norte de São Paulo, muito vento batendo aí neste sábado. Já no domingo permanece mais no Rio Grande do Sul, um vento nordeste aí já soprando, o que é uma situação bem característica do litoral gaúcho, né?
Certo, pessoal? Esse é um resumo das condições do fim de semana, também o restante dessa sexta-feira. Eu desejo um ótimo final de semana. A gente volta com a live domingo às 20 horas aqui no canal. Eu sou o Fabiano Fetter, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Tchau.